A igreja me machucou. E agora? O que fazer? Bom, diante dessa questão, a primeira coisa que eu quero falar para você, e é uma pergunta muito importante, né, que nós temos que fazer: a igreja me machucou, e agora o que fazer? Primeira coisa, qual que é essa igreja que você estava, né? Existem muitas, infelizmente, falsas igrejas. Colocam lá a igreja evangélica na porta, mas na verdade não são. São indústrias gospel, são comércios gospel, né? Eles não querem pregar a verdade, eles não querem te doutrinar naquilo que Deus mandou, eles não vão falar a verdade para você. E aí, quando a gente fala a igreja me machucou, a gente generaliza, né? A igreja, porque existem igrejas idôneas, porém, quem ouve, todas as igrejas são ruins, todas as igrejas não prestam. Isso não é bem verdade, tá certo? Então, temos que diferenciar. Existem as igrejas falsas e as igrejas verdadeiras. Então, eu quero te chamar a atenção aqui alguns itens para que você possa identificar se essa igreja que te machucou era um comércio gospel ou era realmente uma igreja, né? Então, um dos detalhes que nós temos que entender aqui em uma igreja falsa, né, é que todas as mensagens que eles pregam, a conclusão é você fazer um desafio de fé. Se isso era o que era pregado nessa igreja, não era igreja, era um comércio gospel. Mais uma dica aqui: todas as mensagens que você ouvia falavam de dinheiro. Onde você estava nessa igreja, fazia muitas campanhas, uma campanha atrás da outra, campanha corrente daqui, corrente dali, campanha derruba não sei o que, tudo envolvendo dinheiro, né? Outra, esses locais, ou esse local que você estava, fazia muito voto com Deus, desafio com Deus, né? Onde você estava tinha muito envelope com o nome de bênçãos, envelope bênção não sei das quantas, bênção do Espírito Santo, bênção do Filho, do Pai, tinha muito envelope, tinha muita fogueira, esses negócios, tudo aí. Será que tinha? Onde você estava? Essa igreja que te machucou, vendia paninho ungido, colher de pedreiro para você ter sua casa, salzinho ungido. Será que vendia tudo isso, né? Esses materiais aí ungidos? Onde você estava? Nunca teve palavra de confronto para você rever a sua vida, para te levar a um arrependimento, uma mudança de caráter? Será que onde você estava teve alguma mensagem dizendo que Jesus ele é o centro e que nós não podemos ficar pedindo carros, casas, portas abertas e um monte de coisa deste mundo, alívio momentâneo para este mundo? Será que é esse tipo de igreja, ou melhor, de empresa gospel que você estava indo? Se é, você pediu, né? Você pediu, porque a Bíblia está aí e a Bíblia nos dá uma base poderosa para descartarmos de imediato todas essas mentiras e porcarias que estão aí no mundo gospel, né? Porém, agora eu vou te falar o que é uma igreja verdadeira, né? Uma igreja verdadeira, ela prega a mensagem da cruz. Uma igreja verdadeira, ela confronta o seu pecado. Um local onde se pede apenas dízimos e ofertas e mais nada. Essa é uma igreja verdadeira. Dízimo e oferta. Não te obriga a dizimar ou ofertar. Essa é uma igreja verdadeira, né? Um local onde não ficam falando toda hora de dinheiro. Essa é uma igreja verdadeira. Um local onde o fim das mensagens não vai acabar no seu bolso. Faça uma oferta agora diante dessa palavra. Olha, vamos pegar aqui os capítulos do Salmo. Salmo 91, você vai dar R$91. Salmo 50, você vai dar 50. Nada disso, certo? Um local, uma igreja certa,
verdadeira é uma igreja que não fica inventando campanha atrás de campanha. A palavra basta, certo? Uma igreja verdadeira não tem desafios, envelopes, né? Confrontos com Deus, nada disso. Uma igreja verdadeira prega somente a verdade. É claro que, aí eu quero chamar sua atenção, uma coisa muito importante. Mesmo em uma igreja verdadeira, né? E aí você pode ter sido realmente machucado de uma igreja que realmente era verdadeira, que pregava toda essa verdade que eu falei, não pedia dinheiro, etc. Mas infelizmente, mesmo uma igreja verdadeira, pode correr um erro grave, né? A palavra de Deus diz que é Deus quem escolhe. Deus escolhe os seus chamados. Deus escolhe quem é pastor, Deus escolhe quem é evangelista, Deus escolhe quem é membro, quem é músico. É Deus quem escolhe, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz assim: e a uns pôs Deus, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, mestres, operadores de milagres. Então é Deus quem escolhe, certo? É Deus quem escolhe. Porém, infelizmente, como eu falei, às vezes na hora da escolha, o líder daquele ministério, ele pega uma pessoa, pega o irmão porque fala bem, porque tem uma facilidade de cativar as pessoas ao falar, ao se expressar, e ele olha a aparência, e ele fala: meu, esse cara é um pastor, e ele acaba ungindo esta pessoa ao pastorado. Porém, infelizmente, quando nós olhamos a aparência, nós podemos errar, não é mesmo? Nós vemos que o profeta Samuel, quando ele foi ali ungir Davi, o pai de Davi chamou todos os filhos, todos fortes, bonitos. E aí Samuel, e aí Senhor, quem que eu tenho que ungir? Aí Deus fala: falta mais um, que é o menino, Davi. E aí Deus fala para Samuel: eu não vejo como o homem vê. Ou seja, por fora eu vejo o coração. Então, infelizmente, hoje em dia, mesmo em igrejas idôneas que pregam a verdade, existe o erro humano, que mesmo Deus fazendo cada um de nós nascer com o nosso chamado, na hora de escolha no ministério, quem está à frente pode errar. Vamos imaginar, coisa simples aqui para a gente entender, né? Vamos imaginar. Deus chama uma pessoa para ser um levita, ou seja, ele vai simplesmente não, porque é um cargo maravilhoso, no mesmo nível de um pastorado, mas vamos entender. Deus chama um levita, esse levita, ele vai o quê? Cantar na igreja, levar os irmãos à adoração. Porém, como eu disse, esse levita é uma pessoa que fala bem, cativa as pessoas, né? Todo mundo gosta de ouvir ele falar. O líder consagra esse irmão como um pastor e dá um rebanho na mão desse irmão. E o que vai acontecer? A mesma coisa que vai acontecer se hoje eu pegasse um piloto de um avião e trocasse por um piloto de ônibus. A mesma coisa. A mesma coisa que eu pegasse hoje um médico e trocasse por um mecânico. Certo? É a mesma coisa. Aonde que o mecânico vai fazer uma cirurgia? Aonde? Aonde que um motorista de ônibus vai ser um piloto de avião? Aonde? Não tem como. Então, por conta, infelizmente, de pessoas estarem em posições erradas, levitas na posição de pastor como porteiro, pessoas que estão ali só para orientar, são colocadas para evangelizar. Então essa bagunça, infelizmente, traz consequências. A escolha é muito importante. E aí, às vezes, você que saiu machucado, sofreu por conta disso. Porque, infelizmente, o ministério que você estava, que realmente pregava a verdade, infelizmente, a liderança colocou uma pessoa que não era para estar lá. Colocou uma pessoa na posição, no cargo errado. Ele não é um pastor. E por conta disso, ele não tem a graça ministerial, o dom de pastorear. Então ele vai te causar feridas, vai brigar com você, não vai ter amor, não vai ter carinho, não vai ter paciência. E esse é o grande problema.
Agora eu quero dizer para você que se machucou, entristeceu, né? Que a igreja, pessoas desse tipo te machucaram. Quero te dizer uma coisa: a fonte é a mesma. A fonte principal é a mesma. Cristo é o mesmo. Cristo nunca irá te machucar. Então não fique na sua casa parado, triste, desanimado. Vá até a fonte. Em cada rua existem 2, 3, 4 igrejas. Não pare. Continue, persista. Procure, ore a Deus, uma igreja, para que Deus te mostre uma igreja que realmente existem pessoas capacitadas, estão no cargo correto que Deus colocou. Não pare o seu ministério por conta disso. Não fique triste com aquelas pessoas que erraram ao humano. E se eu e você não perdoarmos, como nós seremos perdoados? Simplesmente abandone, saia desse ministério e ache outro. Tem muitos ministérios idôneos realmente que pregam a verdade. E tem pessoas que estão na posição correta. Tá bom? Este é um conselho que eu te dou. Não se torne um desigrejado. Tá bom? Ninguém é igreja dentro de casa, dentro de 4 paredes, sentado no sofá assistindo Netflix. Isso não é ser cristão. O Senhor nos chamou para fora. Chamou para trabalhar na obra. E um corpo só é corpo se a orelha estiver grudada na cabeça, o nariz e a boca estiver na cabeça. Não existe orelha e nariz e boca andando sozinho por aí. Temos que estar no corpo, que é o corpo de Cristo, para que cada um ajude o outro nas suas deficiências, para que eu ouça o seu testemunho e eu me fortaleça, você ouça o meu e se fortaleça, um outro irmão ouça também outro testemunho e fortaleça, eu ajude você a pagar uma conta, você me ajuda com uma cesta básica, o irmão ajuda a comprar um remédio. Isso é corpo, isso é amor, é a igreja em movimento. O Senhor nos chamou para estar em movimento. Então, para a gente encerrar aqui, se você foi a alguma igreja e te machucaram, saia desta igreja. Se for realmente uma igreja verdadeira, se for uma falsa, nem precisa, né? Já é para você abandonar mesmo, nunca mais voltar para esse tipo de igreja. Já te dei aqui as características. Agora, se foi uma igreja verdadeira realmente, infelizmente houve uma falha humana, que todos nós estamos sujeitos à falha. Saia desse ministério, procure um outro ministério e vá congregar. Tá bom? Não pare. Como eu falei, a fonte continua limpa, a fonte nunca vai te machucar, a fonte nunca vai te entristecer, a fonte chama-se Jesus, tá bom? Ele te ama e não quer você dentro da sua casa parado, ele quer você caminhando e fazendo a obra e o propósito para o qual ele te chamou, tá bom? Deus te abençoe.